Entendi. E essas doses de radiação, tanto no raio-x quanto na medicina, podem prejudicar a saúde da pessoa, do paciente? Então, na época que foi descoberto o raio-x, né, o Röntgen, quando ele descobriu, ele fez aquela famosa imagem da mão Da mulher da dele. esposa dele, né, da Berta, e conta-se que ele levou 15 minutos irradiando a mão dela para produzir aquela imagem. 15 minutos, né? E, no caso, a história conta que a Berta depois teve problemas sérios por causa daquela irradiação, e não foi a única, né? Aquela foi a que ele publicou, mas ele fez outras também. Não sabia o que era, e muita gente acabou tendo problemas por isso. Hoje em dia, as radiografias duram fração de segundo de radiação. Por quê? Porque se desenvolveram equipamentos de registro mais sensíveis do que aquela época. O Röntgen usou um filme, uma placa de fotografia. Não era nem filme, né? Porque naquela época não tinha filme. Era placa de vidro com emulsão fotográfica, né? E a mesma placa que usava para fotografar pessoas, ele usou para o raio-x. Depois se desenvolveu filmes mais sensíveis e depois detetores sensíveis e hoje, com fração de segundo, você faz uma radiografia. Agora, claro, a radiação produz um efeito no organismo? Produz. Ela pode afetar o DNA? Pode afetar o DNA. Ela pode afetar o DNA. Só que o que as pesquisas na área de radiobiologia, né, no século XX aí mostraram é que nós temos um RNA, que é outra substância na célula, que é capaz de reproduzir o DNA dentro de certos limites. Então, porque a gente não recebe radiação só do exame de raio-x, a gente recebe radiação o tempo todo, né? Existe radiação que é a radiação cósmica, né? Que penetra na nossa atmosfera, ela é absorvida na atmosfera, mas uma parte chega até nós e a gente convive com isso. E essa radiação afeta as nossas células, afeta o DNA, mas numa quantidade que o RNA consegue reconstruir. Então, ele substitui, quer dizer, você está o tempo todo tendo algumas células suas que são danificadas por radiação, o tempo todo, mas que existe um mecanismo no seu corpo que reproduz, reconstrói o DNA que foi afetado. Uhum. Mas ele tem uma limitação. Se a quantidade de radiação que chega produzir mais danos do que o seu sistema RNA consegue compensar, aí sim o dano permanece. E essa, inclusive, é uma dúvida, né? Quanto pode fazer, né? Porque, por exemplo, para mim mesma, eu já fui assim, em diversos hospitais, em diversas vezes no ano, e todo mundo pedia raio-x ou tomografia, como se não fosse nada, não perguntava tipo, se eu já tinha feito, né? E, e fazendo. Se eu falo assim, não vou fazer isso de novo, né? Se eu não falo isso, a pessoa vai, né? E quem não tem esse conhecimento, né? Acaba indo e aí pode prejudicar mais ainda, né? E qual a Sim. quantidade, mais ou menos, de uma pessoa que uma pessoa pode ir para fazer isso? Então, isso é difícil de especificar assim, uma quantidade, porque o que acontece? Cada modalidade ela produz uma absorção de radiação diferente. Uma radiografia comum de pulmão ou de braço, enfim, né, que você faz, ou mesmo ou até a odontológica, né,
a dose de radiação é muito pequena, até comparado com a dose de radiação ambiente, a dose de radiação que a gente recebe do ambiente, né? Uhum. Ela é muito pequena, então às vezes você faz várias radiografias no ano e isso ainda é uma quantidade pequena perante até a radiação do background, né? Eu digo várias, assim, a gente não vai fazer radiografia como a gente faz fotografia, que a gente, hoje com o celular, você tira a fotografia todos os dias, né? De É. você mesmo. Você não vai fazer isso com a radiografia, mas, eventualmente, você pode ter um problema, uma fratura, depois você vai no dentista, depois você vai fazer uma análise do pulmão, você vai... Enfim, você pode ter vários problemas no ano e vai fazer radiografias se necessárias para isso. A tomografia já é mais complicada nisso, porque a tomografia ela produz uma dose absorvida nas pessoas que pode chegar a ser 10 vezes maior do que de uma radiografia comum. Nossa. Então, se você no ano pode fazer, sei lá, suponha 10 radiografias, é difícil, mas suponha que você precise fazer 10 radiografias, isso equivaleria a uma tomografia. Nossa. Então, tomografia é algo a se fazer quando realmente é muito necessário. No caso Uhum. de Covid, ela se provou necessária porque, se não fizesse, a pessoa ia ao óbito. Então, aí é a análise do risco e do É benefício, né? difícil. Não tem muito jeito. A mesma coisa quando a pessoa vai fazer um outro campo, né? Na radioterapia, que é também com radiação, né? Onde as doses são muito maiores do que qualquer exame diagnóstico, muito, muito maiores, né? Você, em tese, você falaria, bom, mas como é que você vai... Se a gente tomar cuidado com o exame de raio-x ou com uma tomografia, como é que você vai fazer a radioterapia, que é milhares de vezes maior a dose, né? Mas aí o objetivo é outro. O objetivo é destruir, exatamente destruir as células que estão com problemas, né? As células cancerígenas, ou reduzir ou impedir que elas proliferem. Você pode até não destruir, mas você impede que elas proliferem. Então, elas vivem e morrem, depois não continuam. Aí é outra história. O objetivo é destruir, né? No caso da imagem, o objetivo não é destruir. O objetivo é obter a imagem para fazer um tratamento depois. Então, são coisas diferentes. Mas é isso que a gente tem que tomar cuidado. Quer dizer, a tomografia tem uma dose, produz uma dose absorvida maior, porque, em geral, a tomografia, você tem o tubo que gira em volta do paciente, né? Naquele anel que a pessoa coloca o corpo, dentro dele, que é o gantry, né? Que chama. Dentro dele existe um tubo de raio-x que vai girando num trilho. E durante o giro, ele vai irradiando o tempo inteiro a pessoa. Hum. Ele fica irradiando. Então, a duração de uma tomografia é maior, alguns segundos, às vezes, enquanto que numa radiografia comum é fração de segundo. Então, é uma dose maior. E tem alguns exames, principalmente quando você vai irradiar, na tomografia, né? Uma área maior. Por exemplo, imagina que você quer irradiar. Uma coisa é você irradiar 2 centímetros do tórax. Outra coisa é você, não, eu preciso ver o pulmão inteiro. Então, eu vou irradiar uma área maior do corpo. Aí, obviamente, você tem mais radiação. Na medicina nuclear, por exemplo, existem os exames de PET, que é a tomografia por emissão de pósitrons, né? Ela também gera imagens em fatia, imagens tomográficas, né? Por isso que é tomografia por emissão de pósitrons. Aí você ingere uma substância que emite partículas beta+, que são os pósitrons, né?
São os elétrons com carga positiva, carga elétrica positiva. E aí você tem que ingerir uma quantidade que seja suficiente para produzir a imagem. E aí, aí você sabe, né, que quando emite, se você, por exemplo, existe uma substância que é a fluordesoxiglicose, né? FDG, onde o flúor é o emissor de beta+. Então, se constrói uma molécula que um dos átomos é radioativo. Quando a pessoa ingere, a glicose vai para o cérebro. O cérebro consome glicose, né? Por isso que a gente gosta de comer doce. Quer dizer, né? Não é só por isso, mas a glicose ajuda o cérebro a funcionar. E então você injeta essa substância, o cérebro recebe aquilo. E aí você pode fazer uma tomografia do cérebro, né? Quando o flúor emite o beta+, logo encontra o elétron e eles se aniquilam, chama-se aniquilação de par, né, esse fenômeno, e há a emissão de 2 raios gama em sentidos opostos. Meio MEV, cada raio gama. Então, no meu cérebro aqui, sai 2 raios gama, um para cada lado. Dos dois, em volta de mim, eu tenho vários detetores nesse sistema PET. Os detetores captam os 2 raios gama e aí eles são capazes, o algoritmo do sistema de computador, pela posição onde eles captaram os raios gama, ele consegue determinar de que ponto vieram aqueles raios gama. Então, como isso acontece em várias direções, porque não tem só um flúor aqui dentro, né? Então, você consegue mapear a região do cérebro onde teve maior metabolismo de glicose ou menor. As células cancerígenas, elas consomem, quando no cérebro, né? Elas consomem mais glicose do que as células comuns. Então, onde apareceu uma mancha maior, uma mancha luminosa maior, é porque ali deve ter uma célula cancerígena, ou uma ou mais, né? Células cancerígenas. E aí é uma dose um pouco maior. O exame PET ele tem dose, inclusive, maior que a tomografia, em geral. Mas, no caso esse é o tipo de exame que é indicado quando existe uma suspeita razoável aí da presença de tumor, etc. Então, aí, num caso desse, se não detectar o tumor, você não trata, então aí é o risco-benefício, né? Aí não tem jeito. Mas você tem razão quando você falou. A gente tem que ficar atento, principalmente quem conhece um pouco disso, ficar atento, porque às vezes você está com uma sinusite. Você vai no médico, o médico fala, nem quer saber nada, ele já manda você fazer uma tomografia. Eu falo, espera, mas será que uma radiografia já não seria suficiente para detectar isso? Precisa ir para uma tomografia necessariamente? Tomografia, em geral, tirando o Covid e outros casos, né, é o segundo passo, né? Não é o primeiro. Então, realmente, é algo que tem que se pensar, né? Hoje em dia, já os organismos internacionais, eles já estão atentos, eles estão... você falou assim, você vai no médico e o médico nem pergunta se você já fez outro exame, né? Hoje em dia já existe um esforço para que as pessoas tenham um registro histórico das doses de radiação que elas tomam ao longo da vida. Isso está sendo implementado. Então, a pessoa, assim como você puxa o seu CPF, né, e você tem lá o seu histórico financeiro e outras coisas, né? A ideia é ter um número, sei lá, um índice
que te permite aos médicos puxar o seu histórico de radiação. E aí, com isso, as pessoas vão poder diagnosticar coisa com mais segurança.